Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Karen e eu e o meu grupo a gente vai estar falando sobre IBGE, mas antes eu gostaria de dar uma pincelada em fundações públicas. Vai ser de uma forma bem resumida, só para explicar o conceito mesmo, e espero que vocês entendam. A fundação pública, ela não visa lucro, ela tem um fim coletivo, um fim público. A gente pode citar como exemplo a questão de atividades culturais, assistência social, a educação e o ensino, pesquisas. A gente pode até associar a questão do nosso IBGE mesmo em relação às pesquisas. O IBGE, ele fornece dados e informações e ele não tem um fim lucrativo. Ou seja, é basicamente o conceito de fundação pública. A fundação pública ela é um bem público, é de direito de todos, né, podem ver lá, acessar. Cabe a você ou não, mas é um direito seu, você pode. E é importante ressaltar também que ela vem de... A fundação pública ela vem de pessoas acima. Dentro dela, cada um tem um segmento, né, que de certa forma contribui com o desenvolvimento do nosso país. Em questão da administração pública, sendo ela direta e indireta de qualquer um dos poderes da União dos Estados, Distrito Federal e municípios, ela obedecerá aos princípios de moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Era basicamente isso o conceito que eu queria trazer para vocês. E agora entrando no assunto do nosso IBGE, que é o tema que a gente vai abordar. O que é IBGE? IBGE é sigla de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza, Karen? Mas o que esse instituto faz? Esse instituto, como eu havia dito, ele faz levantamento de dados e informações de forma confiável pra gente. Por exemplo, eles levantam a questão dos preços, emprego, desemprego. Isso são só alguns exemplos. Mas o IBGE, ele é muito importante. Tipo assim, é mais importante do que a gente imagina. Por exemplo, é através dos dados, das estatísticas que eles levantam, que as pessoas acima decidem o que elas vão fazer com o dinheiro público. Então, assim, de certa forma, é muito importante, né? E contribui muito com o desenvolvimento do nosso país. Mas, o IBGE sempre existiu? Ou não? É aí que a gente vai entrar nesse assunto. O IBGE, ele nem sempre existiu. Porém, em 1822, havia um órgão que ele tinha funções semelhantes ao que o IBGE faz hoje, que era a Diretoria Geral de Estatística. Ela tinha funções semelhantes, só que ao decorrer do tempo ela passou por algumas mudanças, como mudou de nome também e tudo mais. Só que no início da República, os registros civis eles passaram a ser feitos no país. Então, acabou exigindo um maior controle e foi até mais ou menos 1934 quando ele chegou ao fim, esse departamento, e todas as funções que ele tinha foram passadas para vários ministérios, tipo, cada um ficou com um pouco, só que no mesmo ano o governador viu que não tinha necessidade disso e ele criou o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, que ficou responsável por todas essas funções, tipo de levantar dados, informações, as estatísticas e tudo mais. Só que ele só começou a funcionar mesmo foi em 1936. Após um ano, o Instituto de Conselho Brasileiro junto ao INE, eles fizeram com que o IBGE nascesse e se tornasse o que ele é hoje. Ou seja, o IBGE permanece até hoje, prestando serviços há mais de 80 anos e contribuindo com o desenvolvimento do país. Oi, meu nome é Letícia e eu fiquei com a parte de qual é a importância do IBGE. Bom, qualquer país, especialmente um de dimensões continentais como o nosso, precisa se conhecer muito bem para ser capaz de tomar decisões que permitam um melhor uso do dinheiro público e que realmente faça diferença na vida das pessoas. O censo do IBGE, ele é o único que vai de porta em porta conhecer o povo e assim vai percorrendo todo o território nacional e buscam resultados que permitam um retrato atualizado, preciso da população de cada pedaço do Brasil.
do menor para o maior e de áreas rurais e urbanas. Assim também é possível montar um planejamento estratégico mais estruturado, projetando ações com prazos distintos e mensurar os resultados à medida em que o tempo vai passando. Além disso, as empresas também se beneficiam das pesquisas do IBGE, pois elas podem montar campanhas baseadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Boa tarde, meu nome é Paulo e eu estou aqui para falar sobre as contribuições do IBGE para o país. Bom, todo mundo sabe, assim como qualquer fundação pública no mundo, ele é uma que não previsa lucro, mas isso já foi falado. E o seu segmento forte é as pesquisas, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, bom, ele consiste basicamente na coleta de dados gerais da população, de sociedades, ela cria regiões e por aí vai. Essas informações coletadas, elas são levadas diretamente para estudo e a partir desses estudos medidas são tomadas de acordo com aquilo que é previsto, que eles conseguiram ler e que falta, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Quem aqui nunca viu aquele carinha chegar em casa e começar a fazer um monte de perguntas? Aí, ok. Uma dessas perguntas é questão de coisas básicas, tipo... como é que fala? Saneamento básico. Em determinadas regiões, a partir desse estudo do censo, eu acho que de 1990, uma determinada região do norte ela não fornecia saneamento básico para uma X população. O que aconteceu? A partir daquele momento eles passaram a estudar mais aquele lugar, tomar as devidas medidas, e a situação não normalizou, tipo, não pum, da noite pro dia a população teve sanidade básica ali. Não. Aí houve uma melhora, e já levaram em conta que pode ser contado como esse estudo. Esse é o censo, que é uma das coisas mais importantes que ele faz pela gente, que é a pesquisa básica. E a partir dessas informações a gente pode coletar isso, quantidade de pessoas que tem no nosso país, a precisão não é muito certa, né, até porque é meio que impossível tentar calcular a população total brasileira, por diversos motivos. E também, não menos importante, eu acho que até mais importante que o censo, é a divisão das regiões. Até 1942, se não me falha a memória, o Brasil ele era dividido apenas pelos estados. Ele não tinha divisão de região igual tem agora. Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Não, era tudo um só, o Brasil era um. E a partir de um estudo feito, ele foi dividido em 5 e é o que é até hoje. Por que essa divisão foi feita? É bem básico de ser explicado isso aí pelo seguinte. O Rio Grande do Sul é conhecido pela temperatura. No inverno, os termômetros podem bater 0 graus, -1, -2, 5 graus. Aí vai, é uma coisa que a gente até aqui no Paraná está acostumado a ver. Porém, no mesmo inverno, no mesmo dia, no Pernambuco, faz frio, só que um frio diferente, frio de 20 graus. 15 graus no máximo, não é nada comparado. 15 graus aqui, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que seja aqui, a gente consegue andar até de bermuda se duvidar. Porém, lá pra eles, 15, 20 graus é casaco. É isso aí. Basicamente, as regiões são divididas pelas diferenças, para não ficar aquele negócio muito, muito cheio para falar que o Brasil é um só. Não só no Brasil tem essa divisão, como qualquer lugar do mundo tem. Os Estados Unidos, que tem as conferências, a leste e oeste, em algumas estatais, elas dividem em 4, aí eu não vou lembrar, já é demais, então estamos falando do Brasil, né? E, bom, recentemente foi adiado o censo 2020, que ele é feito cada 10 anos, 1990, 2000, 2010, 2020. A desse ano está cancelado por causa do Covid-19. E foi adiado para 2021, só para deixar lembrado. E outra coisa, e como foi adiado para 2021, o IBGE passou a auxiliar os médicos com ajuda das análises gráficas sobre relato da população. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu acabei de me contaminar. Na minha casa mora eu e mais 3 pessoas. Bom, se eu dou testo para positivo, cabe a eles fazer um estudo de caso aqui da região, analisar os pontos que eu andava. Então a gente sabe que não funciona bem assim, que eles nem fazem quase nada, mas enfim. Andando a saber por onde eu andei, saber por onde eu estive, pessoas que eu estava e onde que eu frequentei. Por quê?
Porque a partir disso, eles vão passar a isolar a região e as pessoas também que eu tive contato. Ou seja, minha casa, meus pais já estão em conflito. Já estão em isolamento comigo. Eles não podem mais sair. Assim como, por exemplo, se eu tinha uma frequência de visita ao meu vizinho, ele também não. Até porque, se eu não me engano, em casos mais extremos, assim, se eu confirmo positivo aqui agora, acho que no raio de 500 metros o pessoal também tem meio que uma obrigação de ficar em casa. Olá, meu nome é Patrícia. A estrutura do IBGE é composta por 4 diretorias e 2 entidades centrais, além da presidência. A primeira diretoria é a diretoria executiva. É quem planeja e coordena todas as ações do IBGE, como as finanças, recursos humanos e os orçamentos. A segunda diretoria é a diretoria de pesquisa, responsável por realizar os estudos competentes do IBGE. A terceira diretoria é a da geociência, que cuida das informações relacionadas ao meio ambiente, como a geografia, a cartografia, a sistematização dos dados estatísticos levantados. A quarta diretoria é a diretoria de informação, que administra a base de dados dos estudos e oferece um suporte técnico para quem deseja acessar essas informações. As 2 entidades centrais é composta por um centro de documentação e disseminação de informações, que é um órgão que se relaciona com o usuário, pensando nas melhorias para a divulgação dos dados levantados por eles. A outra entidade é a Escola Nacional de Ciência e Estatística. Ela desenvolve a política do ensino, a pesquisa e a extensão nessa área de geografia e estatística. Ela também administra os cursos de graduação, pós-graduação e especialização, além de oferecer alguns treinamentos para os colaboradores do IBGE. Meu nome é Patrick, eu fiquei com unidades do IBGE no Brasil. O IBGE atualmente ele conta com 27 unidades estaduais, sendo 26 nas capitais de cada estado e uma no Distrito Federal. Ela também possui 570 agências de coleta de dados e também possui uma reserva ecológica situada a 35 quilômetros ao sul de Brasília. Por conta dessa pandemia do coronavírus, eles não estão atendendo presencialmente, está fechado temporariamente. Todas as agências do IBGE eles estão atendendo online. Se você acessar o site deles, vai ter lá uma lista de e-mails, onde se você tiver dúvida, ou se o IBGE te procurou antes disso e você precisa responder algum questionário, você acessa lá e vai ter todas as informações de como você deve prosseguir. No nosso caso, que moramos aqui no Paraná, em Curitiba, que é a capital do Paraná, a unidade do IBGE se localiza ali no centro de Curitiba, na rua Almeida Dr. Carlos, número 75. Mas como eu já disse antes, ela está fechada. Um pouco dessa reserva ecológica, localizada ali a 35 quilômetros ao sul de Brasília, ela tem um programa de meio ambiente da TV Justiça, que trata sobre ameaças à biodiversidade, e lá também é um centro de pesquisa, e eles recebem uma visita técnica da Embaixada da Noruega. Olá, meu nome é Luan e eu vou falar um pouco sobre tópicos de Sistema de Contas Nacionais, a ASCN. O que seria essa ASCN? O que ele faz? Como funciona? Bom, o Sistema de Contas Nacionais ele reúne dados sobre a circulação do dinheiro no Brasil. Então, ele mostra detalhes de como é a geração, a distribuição e o uso da renda pela população. Esse levantamento ele consegue comparar com o cenário mundial, lembrando sempre que o IBGE está em conformidade com o Banco Mundial. Então a gente consegue ter esse parâmetro, a gente consegue comparar o nosso cenário nacional com algumas principais potências mundiais, como os Estados Unidos, por exemplo. Além disso, é possível verificar o aumento ou a depreciação do Produto Interno Bruto e da RN, que seria a renda nacional. Agora falando um pouco sobre o PIB, que seria um dos tópicos do Sistema de Contas Nacionais, que seria o PIB e a RN, vamos falar um pouco primeiramente sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Muitas pessoas pensam que ao saber ao decifrar a sigla, PIB, PIB, Produto Interno Bruto, pronto, já acha que sabe tudo
o que é o PIB. Mas na verdade não. O PIB ele é uma conta e para ser entendido tem que entender como é que é feita essa conta. Claro, essa conta ela parece simples se for explicada por um exemplo básico, que é o exemplo que eu vou dar a vocês. Mas em âmbito nacional, se formos colocar tipo, em uma escala nacional para a gente fazer essa contagem, ela não ficaria tão fácil assim. Então o que o PIB é? O PIB, Produto Interno Bruto, ele representa tudo o que o país produziu em um determinado local e em um determinado período. E nesse PIB ele existe os bens intermediários e o produto final. Então o que é calculado nesse PIB? O produto final. Guarde bem essa palavra, final. Ele sempre vai calcular somente o produto final. Por exemplo, vamos supor que uma família tal, uma família, sei lá, a família Soares, produziu R$400 em bolo. Para produzir esses R$400 em bolo, ela teve que gastar em bens intermediários, que seriam farinha, ovo, trigo, etc. Com esses bens intermediários, eles não vão na conta. Então, na verdade, eles são subtraídos na conta. Seria uma conta de subtração. A gente faria o produto final, que seria o próprio bolo pronto, menos os bens intermediários, que seriam a farinha, ovo, trigo. Então, supondo que a família Soares fez R$400 em bolo e gastou R$200 em bens intermediários, que seriam ovo, farinha, etc., então o lucro dele seriam R$200. Esse lucro seria o PIB. Então o valor total, valor do produto final, menos os bens intermediários, seria o lucro e esse seria o PIB. Claro, isso falando do PIB de uma família, por exemplo. Seria uma conta fácil, porque é uma escala pequena, mas em uma escala nacional isso não seria fácil. Então, agora falando sobre a renda nacional, a RN, o que ela seria? Então, juntamente ao PIB, ela é um indicador utilizado para avaliar as condições socioeconômicas do país. Então, como que ela é calculada? Ela é a soma de todos os rendimentos do país. Seria essa soma salários, aluguéis, lucros, juros, deixa eu ver, transferências do governo para o setor privado, que seriam subsídios ou pensões. Só que essa renda nacional, por mais que ela seja um indicador econômico, ela não pode ser usada separadamente. Então ela não pode ser usada, tipo, vamos avaliar as condições econômicas do país só com a RN. Isso não é possível, porque por mais que um país ele tenha a RN elevada a mais que um outro país, só que nesse país seja muito centralizada essa RN, então acaba sendo pior a vida das pessoas nesses países, a vida socioeconômica delas fica um pouco pior. Vou mostrar através de um exemplo aqui. Então, agora explicando através de um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender como seria essa renda nacional e por que ela não pode ser usada como indicador socioeconômico isolado, sozinho. Por quê? Vamos supor que no Brasil tenhamos 6 bilhões de dólares em renda nacional e na Argentina 3 bilhões de dólares em renda nacional. Mas no Brasil a gente tem esses 6 bilhões de dólares espalhado com poucas pessoas. Por exemplo, 3 pessoas contêm a maioria desses 6 bilhões. E na Argentina esses 3 bilhões esteja separado entre a Argentina toda. Então, se a renda nacional ela é menor, mas é bem distribuída, ela é melhor do que um país que tem renda nacional maior, só que é muito concentrada. Então, seria esse o exemplo. A renda nacional ela não pode ser usada como indicador sozinho por causa disso, porque ela nem sempre está descentralizada, ela às vezes pode estar concentrada em um lugar. Por exemplo, podia estar só aqui no sul esses 6 bilhões, não, 5 bilhões aqui no sul e 1 bilhão aqui para o resto do Brasil. Então, do que adiantaria esses 6 bilhões se não está espalhado? Então, seria esse o exemplo. Agora, falando um pouco sobre os índices econômicos. O que seria, o que eles fazem? Como todo levantamento do IBGE, todo levantamento de dados, ele é feito em uma
determinado local, determinada área e em um determinado período. Normalmente esses índices econômicos, não posso dizer a grande maioria, mas os períodos são em mês e anual também. Eles podem ser calculados periodicamente por agências governamentais ou pela iniciativa privada, caso queiram. O que seriam esses índices econômicos? Eles são estatísticas que permitem a gente ter uma análise do desempenho econômico. Por exemplo, taxas de desemprego, médias salariais e a inflação. O que seria a inflação? Seria o aumento de preço, o aumento do valor de um produto. Enfim, a gente pode fazer também previsões de um desempenho futuro do país ou do local que foi analisado. Alguns tópicos desses índices econômicos são o IPCA, o INPC e o IPP. A gente vai a cada um deles e eu vou explicando a vocês. Antes de falar sobre o IPCA, o INPC e o IPP, eu gostaria também de dar ênfase na estatística econômica, que também é um dos dados levantados pelos índices econômicos. Ele reúne dados a respeito das atividades de maior relevância na nossa economia, por exemplo, a agropecuária e a pecuária. Então, anualmente, esses números são levantados. Quais são as principais fontes de pesquisa disso aí? São a pesquisa anual do comércio, a PAC, a pesquisa anual da indústria, a PIA, a pesquisa anual da indústria de construção, que seria o PAIC, e a pesquisa anual de serviço, a PAS. Agora vamos falar um pouco sobre a IPCA. A IPCA ela tem por objetivo medir a inflação, que, como eu já falei antes, ela é o aumento do valor, a inflação é o aumento do preço ali, de um conjunto de produtos e serviços comercializados, referente ao consumo de pessoal da família. Então ela foca mais no consumo pessoal da família. Também existe o INPC, que seria o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele verifica a variação apenas para famílias de 1 a 5 salários mínimos. Por que ela faz o levantamento só entre essas famílias que têm de 1 a 5 salários mínimos? Porque essas pessoas são mais sensíveis, elas tendem a gastar todo o seu, ou quase todo o seu salário com itens básicos, seriam medicação, alimentação, enfim, transporte, etc. Então, o que o INPC faz? Ele corrige o poder de compra dos salários. Então, ele dá uma melhorada aí para as famílias que têm de 1 a 5 salários mínimos, que corresponde a mais ou menos 90% da população brasileira. Também sobre o IPP, que seria o Índice de Preço ao Produtor. Ele tem como objetivo principal determinar a mudança média dos preços de venda realizadas, recebidas pelos produtores domésticos. Ele sinaliza tendências inflacionárias a curto prazo no país. Na verdade, esse índice de preço ao produtor é um dos principais medidores da inflação aí. Ele constitui um indicador essencial nacional e um valioso instrumento analítico para tomadas de decisões. Assim como todos os dados que são levantados pelo IBGE, eles nos permitem ter melhores tomadas de decisões em algumas questões, sejam elas públicas ou privadas, e cada levantamento de dados do IBGE tem essa finalidade. Dando continuidade aos índices econômicos, eu vou falar outros índices e atribuições. Primeiro relacionadas a índices geográficos, depois as sociais e demográficos, certo? Então, primeiro eu vou falar sobre as análises regionalizadas do nosso território nacional, né? Ele leva estatísticas úteis para a implementação ou para a fiscalização de políticas públicas. O que seriam as políticas públicas?
é uma ação de poder que se apresenta através de uma ação, de uma atividade, ou até mesmo de alguns programas desenvolvidos pelo nosso Estado para a garantia de um direito de cidadão, certo? Então, um exemplo disso seria o nosso Atlas Nacional Brasileiro, né? Lá tem vários mapas, tem índices, tem população, latitude, altitude, tudo isso é garantido a nós, qualquer um tem acesso, basta adquirir um atlas ou pesquisar na internet e está lá todas essas informações que o IBGE arrecadou ao longo do tempo, certo? Então, como que eles fazem isso? Como que eles fazem essa arrecadação? Através do SGB, que é o Sistema Geodésico Brasileiro. Lá tem as informações sobre latitude, altitude, que eles captam. Também tem o mapeamento geográfico, topográfico e municipal. Temos também a estrutura territorial, que é onde está lá como que é a nossa estrutura nacional aqui do nosso país, montanhas, todas essas coisas. E tem os nossos recursos naturais e o meio ambiente. Tudo isso para formar essa pesquisa, para fazer o nosso Atlas Nacional Brasileiro. Indicadores, agora falando no âmbito social e demográfico, eu vou citar alguns e vou explicando eles, certo? Primeiro temos o RC, que é o Registro Civil, ali mostra os casamentos, a nacionalidade e as mortes. Tem o Censo Demográfico, onde eles pegam uma região e ali eles calculam quanto tem de homens, quantos tem mulheres, quantos tem idosos e crianças. Tem a PME, que calcula a força de emprego. O que é a PME? É a Pesquisa Mensal de Emprego. Eles calculam como que está o emprego atual, eles medem ali a força do emprego e como que pode ficar daqui a um mês. Por exemplo, com o coronavírus agora, pode ser que haja uma taxa de desemprego bem alta, porque muitas pessoas não estão podendo ir trabalhar e, enfim, isso tem uma influência grande na produção de cada empresa. Então pode aumentar a taxa de desemprego. Tem a PAMS, que é a Pesquisa de Assistência Médica Sanitária, né? Então eles fazem uma pesquisa tanto em ambientes públicos como particulares, e ali eles veem, por exemplo, no 24 horas, um posto de saúde, quantas leitos, os serviços que eles prestam, porque isso é feito em todas as áreas da saúde. Por exemplo, uma clínica de um oftalmo, ali trata sobre olhos, então, né, provavelmente você não vai ver um leito ali para ou algum aparelho que seja para a vida de uma pessoa. Então, ali eles vão ver todos os equipamentos, como que está a área ali, se está limpa ou não. Tudo isso é feito através da pesquisa de assistência médica sanitária. Oi, eu sou a Thalita e eu vou falar sobre os censos do IBGE. Então, assim, primeiramente, o que é o censo? O censo, ele nada mais é que uma pesquisa sobre um território ou um município, um determinado país. E, assim, o que o censo faz? Ele pesquisa quantas mulheres tem nesse território, nesse município, quantos homens, quantas pessoas com deficiência, quantos idosos, qual é a educação que essas pessoas têm, as características dos domicílios, como as pessoas se locomovem do trabalho até a sua casa, da sua casa até o seu trabalho. Resumindo, é isso. O primeiro censo ele foi realizado em 1872 e foi chamado de Censo Geral do Império. Com a criação do IBGE, a pesquisa ficou um pouco mais complexa e capaz de refletir a realidade do brasileiro com maior precisão. Atualmente, o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Então, o objetivo do censo é mostrar a evolução da população, tais como a educação, a saúde, o emprego, a renda, deficiências, água potável, energia elétrica, telefone e internet. O censo é aplicado de 10 em 10 anos em forma de um questionário de 26 questões e abrange 7,1 milhões
de domicílios. Os temas desse questionário são as características de domicílios, deficiências, deslocamento para estudo, deslocamento para o trabalho, educação, identificação étnico-racial, migração, mortalidade, núcleo familiar, religião e culto e trabalho e rendimento. Algumas curiosidades sobre o censo do IBGE é que a nossa população aumentou 20 vezes mais desde o primeiro censo, que foi o censo do Império. Na comparação com o censo de 2000, a nossa população aumentou em 12,3%. Em 2010, a gente alcançou a marca de 190 milhões de habitantes e a próxima pesquisa do censo ocorre em 2020, entre agosto e outubro. Em 2020, estima-se que a gente esteja a mais de 8 bilhões de habitantes. O censo é a única pesquisa que vai em todos os domicílios brasileiros, de porta em porta, em todo o território nacional. Bom, gente, então, para encerrar o assunto, eu gostaria de falar que o IBGE fez uma parceria junto com o Ministério da Saúde para monitorar os casos de Covid-19. Essa pesquisa, ela tem o intuito de identificar as pessoas com os sintomas do coronavírus e as informações, elas serão feitas remotamente, então vai ser feita pelo telefone por entrevistadores do IBGE. Essas pessoas, elas vão ser entrevistadas por pelo menos 3 meses e as estatísticas vão ser divulgadas semanalmente. Eles vão focar em pessoas com sintomas de síndrome gripal e eles irão mostrar a quantidade de casos nas principais cidades brasileiras. Isso que eu disse, gente, é tipo um resumo, basicamente, do que eles irão fazer. Mas se der, o site vai estar aqui embaixo para vocês acessarem, para quem tiver interesse de saber um pouco mais. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o IBGE. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.